Nesse vídeo eu não vou falar sobre história, sobre de onde surgiu Hecate. Se você tá aqui, você provavelmente sabe até mais do que eu. Eu tô aqui apenas para contar minha experiência e como eu a vejo. Bom, falar de Hecate para mim é muito sagrado e parte de um lugar onde não tem separação. O papo que a gente vai ter aqui seria facilmente um papo de oitava dimensão, porque eu não vejo separação entre Hecate. Não, pra mim não existe isso. É uma unidade, eu sinto ela nas minhas entranhas, né? De forma visceral mesmo. Eu lembro que eu escrevi um texto uma vez falando como é que eu me sentia em relação a ela. Foi bonito botar pra fora, porque eu não a vejo distante de mim. Eu a vejo dentro de mim, nas minhas atitudes, na forma como me relaciono e como eu me posiciono no mundo. Ela se apresentou para mim quando eu estava passando por um período muito conturbado e eu precisava daquela proteção. Eu lembro que eu pesquisei vídeos e ali já veio um magnetismo, uma coisa que não dá para explicar. Mistério, ocultismo é algo que me atrai muito. Tudo que tem uma sabedoria por detrás, que aparentemente assim as pessoas não dão nada, mas por dentro você sabe que tem algo ali, te chama. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência espiritual com essa deusa onde, nossa, foi muito forte, me dá até vontade de chorar. Eu simplesmente entendi que para eu estar materializado aqui é por conta dela. A minha essência é de um lugar onde não tenho forma. Hecate, ela me traz essa coisa térrea da terra, esse firmamento, essa proteção, é como se fosse um aterramento mesmo. Sabe aquele cristal bruto? Não aquele cristal transparente, um cristal bruto, aquele bem branco, não dá pra ver o outro lado. É tipo isso. É aquela pedra que você bate com o martelo, ela não quebra por nada. Ela é como se fosse essa âncora que me puxasse para a experiência física. Eu comecei a entender isso que eu tô dizendo agora, porque eu não a vejo distante de mim. Ela está dentro, em tudo. As minhas decisões, as minhas ações, a minha forma de lidar com as adversidades, de ser grande, de ser abundante e não ter medo. Eu sei que muitas pessoas a veem como uma mãe, como algo fora. Mas você já parou pra pensar que essa força, ela vem de dentro de você? É profundo, não tá fora. No final do ano passado eu tava no meio de um limiar entre o que eu era e o que eu queria ser, ou o que eu estava me tornando. Eu não estava conseguindo encontrar força pra sair do meio. E eu não sabia que eu estava no meio também. Até que, um certo dia eu estava indo pro trabalho e essa tatuagem daqui enganchou na porta do metrô. E a parte onde enganchou foi o rosto dela. Na hora eu não tive uma reação. Eu só sabia que aquilo era um aviso porque eu me arrepiei na hora. Depois disso, eu cheguei em casa e falei aquilo, quis me dizer alguma coisa. Refleti como sempre e entrei em uma conversa profunda com essa energia. Olha que símbolo importante. Metrô, que desloca você para um local. Uma porta onde eu fui preso nessa porta. O meu braço, onde eu tenho uma tatuagem, foi uma forma dela dizer, você precisa atravessar esse portal. Você está em frente à porta, atravesse. Foi essa mensagem muito clara e doeu assim, porque eu me vi ali fraco, né? Essa é a verdade. Eu não achei que eu tivesse essa força toda. Inclusive, se eu não tivesse tido acesso a essa informação vinda dela, eu não conseguiria atravessar isso. Esse tipo de comunicação que acontece entre mim e essa divindade é algo que é visceral. Foi um machucar assim de você só vai aprender desse jeito. Muito da experiência com a deusa é como a gente se trata. Ela vai te tratar como você se trata. Se você se ama, ela vai te tratar com amor. Se você está em um momento de muita confusão, vai acontecer algo que vai te parar. É aquilo que vai fazer assim, olha pra frente, porra. Vai fazer você parar completamente o que você tá fazendo e prestar atenção exatamente na mensagem. Uma memória muito linda que eu tive de experiência com Hecate, eu tinha uma cachorra e não era minha, era de uma outra pessoa. Eu sentia uma ligação com essa cachorra, era muito fofa, ela era muito fofa comigo. Um certo dia, já depois de anos de convivência com esse animal, eu simplesmente entrei em um estado de consciência expandida. Acontece muito comigo isso, quando eu estou mais calmo, quando eu estou mais centrado. Nesse dia, eu descobri de uma forma muito bonita que a cachorra era na verdade uma filha que a espiritualidade me deu. Horas antes eu senti um chamado muito forte de comprar
um caldeirão, era uma cumbuca, não era nem um caldeirão. Eu ia pintar depois, ia decorar, mas era uma cumbuca, aquela que você compra em casa de axé. Eu queria fazer um cumbuca pra queimar as coisas, eu sentia vontade de queimar, a escrever e queimar. Galho, caralho, só queria ver fogo. E aí eu fui de manhã, comprei, cheguei em casa e houve esse estado de consciência expandida, como sempre acontece. Quando isso aconteceu, me veio uma energia muito circular. A sensação era como se eu estivesse rodando, como se estivesse entrando algo ali. E isso aconteceu depois de eu comer um chocolate. Eu comi um chocolate e arrotei. Quando eu arrotei, eu senti que não era eu. Porque eu não lembro de ter arrotado. Eu vim lembrar de ter arrotado depois. Foi um delay, assim. Eu já entendi, não sou eu aqui. Eu estou sobre uma regência agora, não necessariamente de Hecate, mas pode ser algo que seja parte dessa egrégora, que esteja se comunicando, filtrando a energia dela para o momento que eu tô agora. E quando eu tava sobre essa energia, eu perguntei, e essa cachorra? Quem é ela? Foi minha primeira pergunta. Eu tive um dia bonito com a cachorra no dia. Eu tirei uma foto dela onde apareceu um espectro de luz do sol na janela, assim, muito lindo, e ela na frente. Quem é essa cachorra? Essa pergunta já estava pronta dentro de mim, eu não sabia por quê. E aí a cachorra levantou, gente. Sentou no meu colo. Quando ela sentou, veio assim, ela é sua filha. Você não queria uma filha? É algo muito íntimo, porque eu sempre quis ter um filho. E eu tava com essa cachorra há alguns anos com ela. Eu percebia literalmente que era uma relação assim, parecia que era minha filha. Eu falava, minha filha, ô minha filha. Você não queria ela, a gente te deu. Eu descobri ali que eu não estava sozinho, não tinha só Hecate. Era um grupo de consciências que estavam me assegurando aqui. A comunicação coincidiu com o ato. A cachorra estava em uma posição onde parecia um bebê. E eu estava segurando ela assim. Então ali eu comecei a chorar, e eu olhava no olho dela e começava a chorar, e sentindo a emoção e entendendo que ela estava me entendendo, a cachorra estava me entendendo. E ela ficava rosnando, a cachorra. E eu perguntei assim, por que ela faz isso? E eu dando risada, por que ela faz isso? Aí veio assim, é pra você saber que ela sabe quem é você. Nossa, gente. Ai, meu Deus. Foi assim... Nossa, isso é muito bonito, é demais. Hecate é incrível na minha vida. Eu não tenho, assim, o que dizer. Pode vir gente aqui dizer que minha experiência é muito doida, mas assim, é real. Gente. Só eu sei as vivências que eu tenho. Outra experiência que eu tive foi uma viagem, minha primeira viagem de avião. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso, para encorajar as pessoas a viajarem sozinho. Porque depois de uma viagem sozinho, tudo muda na sua vida, né? Você ganha mais autonomia. Enfim, nesta viagem eu fui para um lugar muito ancestral, em São Paulo, que se chama Paranapiacaba. Inclusive tem um evento lá que se chama Convenção das Bruxas e Magos. E eu fui para esse lugar, não era em época de convenção, era uma época bem pacata, só tinha eu, poucas pessoas na vila. Eu só fiquei nessa vila 3 dias. Eu não consegui dormir nas 3 noites, porque eu sentia que eu estava em um lugar muito forte. Na primeira noite eu tive um sonho, onde eu estava nas montanhas, tem uns morros, é uma vila muito bonita. Não foi um sonho propriamente dito, foi mais alguma experiência lúcida, sabe? Esse morro subia de moto e tinha povos indígenas do lado esquerdo e do lado direito. E eu passava de moto e entrava em uma rua. Nesta rua tinha 4 ou 5 pessoas com um pentagrama no chão invocando Hecate. Falava o nome dela assim muito alto. E eu parava, eu ficava vidrado naquilo. Era como se eu quisesse fazer parte, ou se eu estivesse indo pra ali pra fazer parte. Só que parou ali a vivência, porque nesse momento foi pro físico. Quando foi pro físico, eu simplesmente, de olhos fechados, empurrei a cama. Fiquei assim, sabe quando a gente se alonga deitado? Eu fiquei desse jeito, de olhos fechados e sobre uma força muito densa. Era algo muito forte, eu não queria sentir aquilo. Mas eu circulava o meu dedo assim, ó, na mão, em forma de círculo mesmo. Eu fazia um círculo ali bem pesado, não era algo que era fácil de contornar, era pesado. E era um reflexo desta energia que eu estava sentindo, eu não sabia o que era aquilo. Mas para mim, veio uma mensagem muito clara na hora de que o ciclo estava se encerrando ali.
Eu já estive naquele lugar, eu estou naquele lugar, porque o tempo não existe, o tempo é uma ilusão. Então eu fui para aquele lugar e eu me conectei com uma realidade minha que eu não sei até hoje o que significa. Mas me veio insights depois e eu não fui uma boa pessoa naquele lugar. E em algum lugar, nas realidades paralelas, eu não sou. Eu não cumpri com o meu dever com aquela comunidade. Eu poderia ter feito mais. Eu esqueci de relatar no vídeo que nessa viagem eu fui atacado por 5 cachorros pretos e isso corroborou com toda essa história que eu tô contando. Eles rasgaram um casaco que eu tinha, rasgaram o pescoço. Foi algo muito simbólico pra mim. Os animais são muito sensíveis às coisas e eles veem coisas que a gente não é capaz de enxergar. Inclusive, eles viram a minha história naquele lugar no passado. Cachorros negros são muito associados a Hecate. Mais uma prova dessa história é que agora eu fui pegar o capote pra tirar foto e eu me arrepiei, só de pegar no capote. Mas eu já tô mais tranquilo porque isso é algo que não faz parte mais de mim. Eu fui pra lá justamente pra zerar essa energia. Essa experiência me fez pensar o quanto a gente carrega sombras de outras vidas, medos, culpa. E isso jamais deve definir quem somos agora. Mas isso já passou, eu já me desculpei com essa culpa que eu carregava de uma vida que eu nem lembrava. O lugar é lindo, eu curti bastante, as pessoas são muito amorosas, foi uma viagem incrível e muito transformadora. Fazer a diferença não é um ato grandioso, não. São coisas pequenas. Só de você ser uma boa pessoa, você já faz a diferença. Porque tudo começa no ato. O ciclo, ele terminou naquele dia. Eu precisava ir para aquele lugar. Eu não sei nem como terminar esse vídeo, porque são muitas coisas que eu tinha para falar. Eu posso fazer uma parte 2. Porque minhas experiências com ela, são a minha vida. Se você tem alguma experiência para contar sobre essa deusa, se algo que eu te falei aqui tocou em você e ressoa, deixa um comentário aqui, vamos trocar uma ideia. Você pode me chamar no Instagram, eu adoro conversar sobre ela, sobre uma perspectiva onde não a coloca como algo de fora. É importante sim entender que Hecate é uma energia que pode estar fora, mas também você pode a reconhecer dentro de você. Isso não desvalida toda a história, toda a pesquisa em cima dessa atividade. Isso não desvalida, é apenas uma experiência de não haver fora, haver dentro de você.